acreditou no São Paulo, acho que só o Everton Guimarães, porque o time não vinha correspondendo. O Palmeiras, apesar do tropeço diante do Fluminense, vinha de uma sequência muito positiva, pensa na Libertadores, mas o Abel Ferreira pensou demais na Libertadores, esqueceu que clássico, rivalidade, história, chance de deixar um adversário na pior é algo que o torcedor ama, tanto quanto ganhar títulos. Mas agora não adianta. Muito bem, Loirão. Bom dia, tá bem, meu bem? Bom dia pra você. Loirão, ontem Falei o São com o Paulo... coração Não, agora. sim, ontem o São Paulo... Começa falando do São Paulo, se você me permitir. Lógico. Ontem o São Paulo fez um jogo muito parecido com o que foi aquele jogo do Corinthians no Morumbi. De disposição, de entrega. Aí realmente o torcedor pode ficar orgulhoso, porque os caras diminuíram o espaço, marcaram o Palmeiras, não deu espaço pro Palmeiras jogar. Independentemente do Palmeiras ter entrado com o time reserva ou não, o São Paulo teve uma atitude que eu gostei. Achei muito interessante a atitude do São Paulo. E não foi de um ou dois jogadores, não. Do time, do coletivo. O coletivo onde funcionou bastante. Só um asterisco aí pro Igor Vinícius, lateral, trabalhar um pouquinho mais esse cruzamento, essa linha de fundo. Ele erra muito cruzamento. É muito difícil no futebol de hoje, com a velocidade, com a questão física, você às vezes chegar na linha de fundo com liberdade, como ele chegou ontem, pelo menos umas 4 vezes. E aí parece que ele chuta pro gol, pô. Treina um pouquinho mais essa situação de linha de fundo, porque vai ser beneficiado com certeza. Agora o Palmeiras jogou, se pode dizer, bem, e quando eu falo bem não é nem por causa de finalizações, porque praticamente o Volpi não trabalhou, aqueles primeiros 10, 15 minutos ali, que é a marcação-pressão, que é de praxe, né, quando o time joga em casa, diante de 35, 40 mil pessoas no Allianz Parque, só que não conseguiu manter esse rendimento. São Paulo começou a entrar no jogo, começou a gostar do jogo, e a partir desses 15, 20 minutos, São Paulo dominou o clássico. Olha, eu gosto muito do trabalho do Abel Ferreira, acho que sou uma das principais entusiastas do que ele faz aqui no Brasil, defendo muito algumas decisões, ou a maioria das decisões, porém ontem, até por elogiar tanto, eu me sinto muito confortável para criticar de maneira muito forte. Tudo bem que a Libertadores é o jogo mais importante, tudo bem que está chegando a hora, que tem um planejamento, mas eu acho que subestimar a importância de um clássico, e não é só o clássico paulista, era um clássico que você poderia afundar, pressionar, deixar o São Paulo numa situação tão ruim que seria complicado a sequência de campeonato. Só que o Palmeiras, ele deixou o São Paulo jogar, ele abriu mão de 80% do seu time titular, só o Marcos Rocha e o Everton em campo, e quando ele viu que o estrago estava feito, quando ele viu que o São Paulo dominava a partida, que o São Paulo tomava as decisões corretas, tinha a bola e sabia o que fazer, teve a individualidade do Gabriel Sara com esse golaço, não é? Isso aí é o jogador, a decisão dele, chegar, tomar a decisão, chutar e fazer um golaço. Depois a gente vê uma desatenção da defesa, tanto com o Everton quanto o Patrick de Paula no segundo tempo, sacramentando o placar. Então o Abel, ele tem time, sim, tem elenco, poderia ter mesclado mais, poderia ter pressionado mais o São Paulo, poderia deixar o torcedor feliz que compareceu no Allianz Parque, porque se o torcedor soubesse que ele ia jogar com esse time, muita gente teria desistido de estar lá. Então, acho que às vezes tem que pensar um pouco mais também no fator local, naquilo que é importante para o torcedor de uma história, de uma vida inteira, e o São Paulo se reabilitou. Se reabilitou. A gente já estava vendo a imagem do gol do Sara ali, o Jorge e o Renan, na disputa de bola aqui, faltou a comunicação entre os dois, né? Porque o Sara acaba saindo livre em velocidade, aí leva a bola para dentro e faz uma boa final. Faltou comunicação aí, ó, Renan e Jorge, ó. Os dois vão disputar a mesma bola. O Jorge muito fora de forma ainda, vai demorar um tempo ainda para retomar aquele futebol que nós vimos no Flamengo, no Santos. É um jogador que ontem, na minha opinião, parecia fora da partida. O Matheus Fernandes, que foi uma das surpresas no meio de campo da equipe do Palmeiras, ele praticamente, o narrador não citou o nome dele durante a partida. Por isso é que não vem recebendo oportunidades, porque não está demonstrando em campo um merecimento para isso. Agora, é realmente assim, pode ser que o Palmeiras ganhe a Libertadores, dê tudo certo, aí o Abel vai falar, tá vendo? Vocês ficaram me criticando quando eu poupei, mas acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Poderia ter jogado, tanto que ele colocou titulares, quando ele viu que a batata assou, como você fala, ele colocou titulares no segundo tempo. Mas, Loirão, eu acho que ele demorou para colocar os principais jogadores.
Ele não esperava que o São Paulo pudesse surpreender o Palmeiras, mesmo reserva. Por exemplo, o Flamengo não era reserva ontem e não jogou muito melhor que o Corinthians o tempo inteiro, mesmo antes dos titulares entrarem. O Palmeiras não. O Palmeiras teve esse início normal de você até ter um domínio, uma posse de bola. E depois o São Paulo, quando abriu o placar com 23 no primeiro tempo, aí ficou mais tranquilo no jogo, as ações fluíram. A gente vê que o time, você foi bem, o coletivo do São Paulo se destacou porque tinha 1-0 e não deixou o adversário reagir, não deu espaços, faz um segundo gol. Então, Denilson, eu não sei, se você falar com qualquer palmeirense aqui ou fora da Band, eu tenho certeza que eles não estão satisfeitos com o time que o Palmeiras apresentou ontem. Não, eu nunca... Não é nem desempenho nem resultado, é o time em si. O time que ele colocou em campo. E assim, se a gente olhar com o olhar daquele... Da oportunidade, os caras que não jogam, o Matheus Fernandes, por exemplo, ele jogou 3 vezes com a camisa do Palmeiras como titular. Quem é que hoje, por exemplo, qual é o risco que você corre tendo o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa como titulares? Você não tem nenhum meia reserva de criação, nenhum jogador. Quem era esse meia que não correspondeu, que não deu certo? Lucas Lima. Lucas Lima tá fora. Então, quando você tem 2 meias e você não usa esses 2 meias poupados, você precisa de um outro meio. O Palmeiras não tem. Hoje ele não tem um criativo. E aí quem é que formou jogadas? Ninguém, não teve jogadas. Ontem quando fiz a prévia ali, a escalação, enfim, quando divulgada a escalação, eu imaginei que o Patrick de Paula seria esse jogador mais avançado. Não, ele estava recuado. Eu imaginei que aconteceria isso, mas quem ficou com um pouquinho mais de liberdade foi o Danilo. E não é a característica dele criar jogo. Exatamente. Ontem, na verdade, não tinha nenhum jogador com característica de armação. O Palmeiras tentou fazer. De Sim, ele tentou fazer a ligação direta, que quem faz muito bem. No banco de reserva. Sim, hoje o Palmeiras usa muito essa ligação direta, ou com o goleiro Everton, ou com o Felipe Melo, que tem esse passe longo, não é? Com muita qualidade, mas ontem não tinha. Então nada aconteceu no Palmeiras, porque não tinha jogadores com características para fazer o que é necessário para você tentar encurralar um adversário num clássico. Eu sei, não sei se a gente vai falar das vaias em relação ao Luiz Adriano, e eu não sou advogado do Luiz Adriano, longe disso, mas num jogo de ontem é você arrebentar com o centroavante. Tanto é que o William também não jogou bem, o Breno Lopes não jogou bem e o Adriano não jogou bem. Esses 3 jogadores do sistema ofensivo praticamente não participaram. Em cima do que a gente está falando aqui dessa criação de meio de campo, que não tinha nenhum meia, que ninguém se aproximava. E aí quando você é substituído, vem essas vaias, mas as vaias já é de um relacionamento ruim lá de trás, né? Desde aquele momento que ele estava no banco de reserva, que ele discutiu com